quem fala é o Bruno Coelho. Eu estou aqui mais uma vez com você, continuando aquela série dos Evangelhos, e hoje para falar sobre o Evangelho de João. Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te edificar. Em primeiro lugar, é importante ressaltar a autoria do livro. Como o próprio nome já sugere, ele foi escrito por João, assim é atribuído pela tradição cristã e pelos pais da igreja. Esse João foi aquele apóstolo de Jesus que teve uma intimidade, ele mesmo fala de si mesmo como alguém tendo uma intimidade grande com o próprio Jesus, e que foi o apóstolo que morreu de morte natural e o último a ter perdido a sua vida. E no final de sua vida, ali na ilha de Patmos, ele teria escrito esse evangelho, que é diferente dos evangelhos sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas, porque esses três que eu mencionei, eles têm uma visão de conjunto, eles trazem uma narrativa muito parecida dentro de uma estrutura muito semelhante. João já vai por um outro caminho. Ele escreve histórias de Jesus diferentes, peculiares, coisas que só tem no Evangelho de João e numa estrutura de narrativa bastante distinta. Marcos, Mateus e Lucas se baseiam nas mesmas histórias, cada um com um objetivo, uma ênfase diferente. Se você ainda não assistiu esses vídeos, procura assisti-los porque estão muito interessantes. E o Evangelho de João vai por um outro caminho. Ele traz novas histórias e no primeiro capítulo ele já menciona, numa espécie de prólogo, como o leitor deve partir para a leitura do livro. É enxergando que Jesus é o Verbo, Jesus é o Logos, que para o mundo grego é a razão que existe em todas as coisas e a lei de funcionamento que mantém todas as coisas funcionando. Então, o primeiro ponto aqui já é entender que o Evangelho de João é destinado a um público grego, um público que vai entender essa linguagem do Logos, da razão e das leis universais, e que já no primeiro momento, na leitura do capítulo, está sendo evangelizado. Esse Logos que vocês acreditam, de acordo com a filosofia, é Jesus Cristo de Nazaré, porque ele é o Verbo que se fez carne. E no princípio de tudo, ele estava lá junto ao Pai, também com a sua ação criadora. E tudo que foi criado através dele, está sendo sustentado através dele. Então, o primeiro capítulo de João já é uma espécie de prólogo que nos traz toda a que nos traz a maneira a qual nós devemos enxergar toda a obra. E ele traz algo diferente porque narra os milagres de Jesus, peculiares ao livro, mas trata-os como sinais. O que João faz? João, refletindo ali na ilha de Patmos, começa a relembrar as histórias que Jesus viveu, e ele faz uma espécie de colagem nas histórias, no sentido de que ele sempre pega um milagre de Jesus e associa ao ensino de Jesus a respeito da sua identidade. Então perceba que no Evangelho de João, cada milagre de Jesus fala a respeito de um ponto da identidade do Messias. Então, quando Jesus dá a vista ao cego, é porque ele é a luz do mundo. Quando ele multiplica os pães, é porque ele é o pão da vida. Então João faz essa costura porque ele começa a compreender muitos dos ensinamentos de Jesus e perceber que estava intimamente ligado com o que Jesus fazia e ensinava. Então, para ele, os milagres não são apenas milagres, são sinais, porque os sinais mostram alguma característica a respeito da identidade de Jesus. Jesus começa fazendo um milagre muito simples, e muitos falam desse milagre de uma maneira até menosprezando ele. Jesus começa transformando água em vinho, e ele termina no capítulo 11 com o maior de seus milagres e da sua revelação, que é a ressurreição de Lázaro, e o momento que ele diz, demonstrando o efeito do sinal: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então João tem esse objetivo. E no final do livro, ele escreve aquilo que nós conhecemos como texto-chave da obra. É que todos esses sinais foram escritos para aqueles que leiam, creiam que ele é o Filho de Deus. E se todos os sinais
que Jesus fez fossem escritos num livro, não haveria livro no mundo que suportaria, que caberia aquilo e as obras que Jesus fez, mas esses foram escritos para que creiais. Então o objetivo é muito simples, é trazer um ensinamento para os gregos de que Jesus fez alguns milagres, porque ele é o Filho de Deus e tem todo o poder nas mãos, mas sempre focando no que aquele milagre representa a respeito da identidade de Jesus. E ele traz algumas coisas para a igreja que os outros evangelhos não trazem, algumas verdades que os outros evangelhos não trazem, porque ele também é destinado, como a tradição sempre atribui, à igreja. Então ele traz umas verdades universais que os outros apóstolos e escritores dos evangelhos ainda não tinham tido tempo para refletir. Então ele traz um texto muito profundo, muito cheio de amor de Jesus, transbordante pelos discípulos, transbordante pelos seus seguidores, e ele escreve algo extraordinário para a igreja, para que aquele que terminar a leitura entenda aquilo que Tomé falou: Senhor meu e Deus meu. Esse é um dos pontos mais altos do texto, é que quando Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos e Tomé ainda está incrédulo referente à ressurreição de Jesus Cristo. E há um problema aqui. O gnosticismo está sendo enfrentado no tempo de João, porque o gnosticismo era uma seita, uma filosofia que acreditava que toda a matéria, que tudo aquilo que fosse palpável, que faz parte do mundo, é mal, mas tudo aquilo que fosse espiritual, invisível, interno, era bom. Então, surgiu algumas seitas, por exemplo, chamada de docetismo, que Jesus era apenas um espírito e nunca foi humano. Por quê? Porque se ele fosse humano, ele não poderia ser Deus. Então, o gnosticismo, essa filosofia da guerra entre matéria e espiritual, foi entrando em muitas mentalidades. Então, ele escreve e narra a história de Tomé para dizer o que Jesus disse para Tomé: Tomé, você não acreditou na ressurreição porque não viu, mas toca nas minhas mãos e ao tocar, ver as feridas nas mãos, na lateral do seu corpo feito por uma lança. Tomé então declara: Senhor meu e Deus meu. E aqui uma das preocupações principais é mostrar que Jesus de fato ressuscitou de forma corpórea. Ele não é somente um espírito. Então o gnosticismo está errado, o docetismo está errado, mas ele sofreu na carne. Como homem veio, verbo enviado tabernaculou entre nós, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. João está dizendo: se nós acreditarmos em Jesus, teremos a vida. Mas aquele que não acreditar em Jesus já está condenado. Esse é um princípio de escatologia realizada, que acontece no presente. Que no aqui e agora eu já defino o meu futuro eterno. No aqui e agora eu já defino através das minhas escolhas aonde eu vou passar a eternidade e já começo a usufruir disso hoje. Então, se eu acredito em Jesus, a eternidade para mim começa agora. E se eu não acredito em Jesus, a condenação para mim já começa agora, eu já começo a usufruir dessa condenação aqui. E se eu sou salvo agora, porque Deus começou a fazer agora aquilo que eu vou viver por toda a eternidade. É um princípio da escatologia realizada já no presente, assim como João nos propõe em sua teologia. Então ele traz 7 sinais para mostrar quem Jesus é através de seus milagres. Ele traz Jesus como um logos, a razão universal e a lei de funcionamento do universo, o criador de todas as coisas. Ele traz Jesus como alguém que já traz uma escatologia realizada, que muda a história aqui e faz também por toda a eternidade aquilo que ele pode fazer, e nos mostra
que o gnosticismo está errado, porque Jesus veio como homem, padeceu como homem, sofreu como homem, mas ele ressuscitou e está à direita de Deus. Se você gostou desse conteúdo, foi edificado, curta, comenta e compartilha em nome de Jesus.